Irmãos e amigos, sejam bem-vindos novamente. Mais um dia da nossa quarentena com Jesus. Hoje é dia 30 de abril de 2020. Começamos esse propósito desde o dia 1º de abril. E desde então eu tenho estado aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Faltam ainda mais 10 mensagens e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Lembrando que depois dessa quarentena eu vou estar preparando um livro para que você possa estar aí na sua casa estudando, relembrando as 40 mensagens que nós pregamos aqui durante esses 40 dias. Então, se você desejar futuramente adquirir esse livro físico ou digital, você pode estar entrando em contato com a gente, tá bem? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje que está lá em Jeremias, no capítulo de número 2 e o verso de número 13. Deus usou o profeta Jeremias para repreender o povo que havia abandonado o Senhor e se entregado aos deuses estranhos, ou seja, eles haviam abandonado o verdadeiro Deus para servir a idolatria. E lá no capítulo 2 e o verso de número 13, o Senhor usou o profeta Jeremias para falar assim: porque meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm água. Deus estava usando o profeta Jeremias para repreender o povo. E ele faz uso aqui de uma figura de linguagem usando dois elementos, a cisterna e o poço. Aparentemente, esses dois são semelhantes, porque os dois contêm água. Mas a grande diferença entre a cisterna e o poço está na qualidade e na origem da água coletada. Por exemplo, o poço ele é cavado até atingir o lençol freático. E uma vez feito isso, ele começa a jorrar água viva, ou seja, a água começa a brotar naturalmente durante muitos anos ou talvez a vida toda. Já a cisterna, ela é cavada ou construída em lugares estratégicos, geralmente à beira de alguma encosta, de alguma montanha, a fim de coletar a água da chuva. Para os hebreus, a água da cisterna era considerada uma água de qualidade inferior, porque se tratava de uma água que podia estar suja, contaminada, uma água parada, em outras palavras, uma água morta. Já a água que vinha do poço era considerada uma água de melhor qualidade, porque era uma água limpa. Então o Senhor usa essa figura de linguagem para repreender o povo que havia trocado a água viva pela água morta. E não é diferente hoje. Nos nossos dias, há muitas pessoas que estão trocando a verdadeira comunhão com Deus por coisas falsas, ou seja, estão trocando a verdadeira fonte de água viva por coisas passageiras. Estão trocando a verdadeira fonte de água viva por cisternas rachadas, cisternas rotas que não podem segurar e conter a água por muito tempo. Por exemplo, eu conheço pessoas que trocaram Jesus, a verdadeira fonte de água viva, pela prostituição. Trocaram Jesus pela idolatria, pela feitiçaria, pela glutonaria, pela bebedice. Enfim, abandonaram Jesus para viver uma vida de pecado. E nós sabemos que isso é muito perigoso, porque quando lemos Gálatas capítulo de número 5, diz lá no versículo 21 que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As escrituras estão recheadas de exemplo de pessoas que trocaram a verdadeira fonte de água viva, que é o Senhor Deus, por coisas erradas, por coisas temporárias e coisas passageiras. Nós sabemos que o mundo nos oferece muitas coisas, mas coisas das quais o Senhor abomina. Quando nós vamos ler o contexto de Jeremias capítulo de número 2, nós vamos ver que o povo havia abandonado o Senhor para seguir a própria vida, mas uma vida sem Deus, uma vida de pecado.
Tem muitas pessoas que estão apegadas às coisas desse mundo, às coisas materiais, e preferem ficar com essas coisas, com essas cisternas rotas, do que ficar com a verdadeira fonte de água viva. Quando nós lemos Marcos, capítulo de número 10, ali entre as passagens que estão narradas, fala daquele jovem rico. A Bíblia diz então lá no versículo 21 e 22, que o Senhor, olhando para ele com amor, disse: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas olha o que diz a Bíblia. Porém, ele se retirou entristecido, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, aquele jovem rico, ele era materialista. Ele amava as coisas materiais, amava acima de tudo o dinheiro. Preferiu ficar com o dinheiro do que ficar com Jesus. Por isso essa mensagem de Jeremias capítulo 2 e o verso de número 13 é uma mensagem atual. Porque nos dias de hoje há muitas pessoas trocando a verdadeira fonte de água viva por cisternas rotas, cisternas rachadas. Eu deixo aqui uma pergunta para você. Cisterna ou poço? Qual a sua escolha? Que você possa dizer como eu vou dizer hoje: Senhor, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Que você fique com a verdadeira fonte de água viva. Não se iluda com cisternas rachadas. Não troque o verdadeiro manancial de água viva, que é o Senhor, por cisternas rotas. Era essa palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família. E querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui novamente para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Fique bem, fique com Jesus. Eu non è per me appartenere a te. È un onore per me servire te, mio Re. Donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita.